Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime. Vamos para o episódio número 6 de Fire Force. Solta a vinheta, eu mesmo! Vamos lá galera, episódio 6 de Fire Force. Foco todinho aí na Hibana, no background dela e também no background da Iris, por que não, né? E eu entendo que esse episódio foi praticamente todinho para abordar a questão de fé, um pouquinho de religião, porque fé e religião são coisas diferentes, por que pareça. E também aspectos diferentes desse afastamento da fé e da religião. E a Hibana, que é a capitã da 5ª Brigada, ela aborda um pouquinho de tudo. Durante todo o episódio a gente viu ela, as reações dela e o passado dela, o flashback dela. E a gente viu que no começo ela era como a Iris, ou seja, uma freira criada para isso, criada para ser uma freira. Ela era uma órfã como todas as outras garotas ali daquele convento e teve um momento onde houve um trauma muito grande porque todas as pessoas ali morreram queimadas exceto ela e a Iris. E como ela se considerava a menos crente entre todas as outras pessoas, isso quebrou qualquer tipo de conexão dela com a religião. Porque se ela, que era a menos crente, sobreviveu, por que as outras pessoas que eram muito mais crentes do que ela acabaram morrendo? Então ela chega nesse conflito e identifica que não há lógica na relação da fé com o que vai acontecer de bom ou ruim na vida das pessoas, ou seja, ela não consegue associar um resultado prático na questão da fé. E por que ela tem esse pensamento? Desde o começo do episódio, há uma relação dela com a ciência. Então, apesar de ela estar dentro da igreja, rezando e com fé, ela ainda tem uma relação com a ciência. A gente vê ela fazendo experimentos muito parecidos com o do Dr. Stone no episódio agora, né? No mesmo dia, inclusive, coincidentemente. Então a gente vê ela fazendo experimentos com relação ao fogo e mudando as cores dos fogos que ela tem controle. Então, esta relação com a ciência é desde o começo. Quando ela tem o trauma, quando acontece o que aconteceu, que é queimar tudo e todos, exceto ela e a Iris, ela tem uma quebra de realidade. E qual parte que foi impactada? Não foi a ciência, foi justamente a fé. Porque a ciência continua intacta. Tanto é que ela se apoia nessa ciência, ela quebra qualquer aspecto que foi ensinado para ela da religião, ou seja, qualquer aspecto moral principalmente, ela abandona nisso e vira todo o oposto disso. Ela vai para o outro lado e, além de virar o oposto do que a religião pregava, ela ainda se apoia no que ela considera real, que é a ciência. Ela se apoia completamente na ciência para poder sobreviver neste mundo. A ciência era uma maneira, inclusive, de ela se destacar entre as freiras e ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho e ser um pouco mais vangloriada, né? Então você também tem essa questão da personalidade dela, de ser uma pessoa diferente, especial e também vangloriada. A gente vê isso no episódio passado com a cadeira de homens, ela pisando em todo mundo, e a gente vê isso também desde a época dela na igreja, porque ela já era o foco principal das crianças ali, ela que fazia magia para todo mundo e era adorada por todo mundo. Então você vê que tem uma questão da personalidade dela que tá também inclusa neste pacote. A gente tem neste momento dois opostos no anime. A Iris, que é completamente religiosa, acredita na fé e tem fé inclusive na própria Hibana, e a gente tem a Hibana, que não acredita em nada a não ser na ciência e no poder como poder. O que pode quebrar essas duas pontes? Se a Iris não consegue alcançar a Hibana, alguém tem que mostrar para a Hibana que existe uma possibilidade diferente do que ela está enxergando. E a pessoa responsável por isso foi o Shinra. Por que o Shinra mostra para ela? O Shinra mostra para Hibana, existe uma escapatória. Neste mundo onde não há heróis, neste mundo onde ninguém consegue salvar ninguém, porque está todo mundo morrendo queimado,
existe uma pessoa que está tentando mudar isso, que no caso é o próprio Shinra. Eu entendo que isto é uma tentativa de colocar o Shinra como uma espécie de salvador, e esse episódio é como se fosse o primeiro passo para isso, onde ele consegue transformar uma pessoa que teoricamente estava com uma ideologia muito enraizada. E ele consegue alterar ela completamente depois desse episódio. Inclusive, muita gente pode reclamar que ela alterou de personalidade muito rápido. A ideia, acredito eu, do episódio é que, como ela nunca foi vencida, como ninguém nunca deu uns tapa nela, como ninguém nunca sequer questionou ela sempre conquistou o que ela quis. Quando alguém quebra isso, há também um trauma, há também uma nova conexão com a realidade. Entendo que o anime tenha tentado fazer uma relação entre a mudança de comportamento dela muito rápida após o trauma na igreja e a mudança do comportamento dela muito rápida após o trauma que o Shinra causou nela. Trauma de realidade, o trauma de uma nova opção. Então, pra mim, isso foi até bem feito. Então, a personalidade dela mudar bem rápido assim, pra mim até que soou bem feito. O que não me pega bem é essa coisa dela ficar apaixonada agora pelo Shinra e ter algum tipo de emoção com relação a ele. Esse negócio aí é bem bobo e eu vou apenas ignorar completamente. Quero não saber disso, inclusive. O foco desse episódio foi a questão da religião, do trauma, da desconexão com a religião por um trauma, ir para o total oposto ou apenas ignorar uma parte e viver com isso, trazer até a ciência como oposto a isso, apesar das pessoas terem em suas vidas ciência e religião como uma coisa normal. Então, bastante complexo, bastante coisa sendo falada nesse episódio. Eu gostei bastante do episódio em si, exceto do final. Bom, que bom que Fire Force está suscitando, pelo menos pra mim, algumas discussões interessantes, algumas abordagens. Não vou dizer que o que ele diz eu concordo, mas que ele questiona. E isso que importa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. E também dá uma olhadinha no comentário fixado que tem PicPay para você colaborar com o canal. Também ganhar um dinheirinho se tiver cartão de crédito, por exemplo. Vê lá que você pode ganhar uns 10 conto lá. E também vira assinante do canal pelo próprio PicPay e ajuda nós aí, porque din-din é uma coisa importante para a sobrevivência das pessoas no mundo capitalista. E é isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!